do contrato e também o aprimoramento, né, a execução contratual. A gente vê muito a Cláudia falando com muito orgulho aí dos princípios da administração, da aplicação dos princípios, né, de todo o ensinamento aí que a profissão dela permite, e muito provavelmente, né, esse conhecimento da área faz com que seja aí uma das diretorias em que a gente tem mais conseguido cumprir as metas e crescer em termos de qualidade. E aí, eu queria aproveitar também para saudar, né, o Conselho por essa atividade. Acho que os conselhos profissionais têm muito a contribuir quando trazem, né, discussões da vida real para compartilhar com seus membros. Às vezes a gente vê aí algumas corporações perdendo tempo em fiscalizar se o fulano está com a anuidade em dia, se está inscrito no conselho para executar um papel, mesmo que esse papel seja bom, parece que estar inscrito no conselho é mais importante do que fazer um bom papel. A gente vê pessoas, às vezes, que saíram da gestão pública e têm se encarregado de fazer, né, algumas denúncias de papéis bem executados porque não estão de acordo com a corporação, e eu acho que atividades como essa que são que a gente está fazendo hoje, que são exemplos de como a gente deve interagir, né, entre as organizações profissionais e as atividades fim. Então, desejo a todos um ótimo evento, tenho certeza que será muito proveitoso aí pelo trabalho que a Cláudia e o Carlos têm desempenhado aqui na Secretaria. Muito obrigado. Agradeço ao secretário Pablo pela sua manifestação, e como eu disse, né, o senhor fica à vontade, né, quando quiser se ausentar, está liberado, obviamente, e a sua presença mais ainda vem engrandecer o nosso evento. Particularmente, enquanto cidadão, né, parabenizar o trabalho da Secretaria do Estado da Saúde do município, né, na sua pessoa e todos os profissionais que envolvem, por uma situação atípica que o mundo, né, passou a viver esse ano, e que, obviamente, largou nos ombros de muitos gestores, né, a tarefa, às vezes, árdua de permitir ou proibir coisas, né, sempre à luz de um bem maior. Então, eu só imagino, né, o que as coisas como as coisas devem ter sido tocadas durante esses meses todos, né. Então, na sua pessoa, eu agradeço também imensamente a administradora Cláudia e o administrador Carlos, que também abnegadamente estão aqui dividindo seus conhecimentos, apresentando, né, a sua atuação dentro da Secretaria, e que muito orgulha não só a Câmara de Gestão Pública, o Conselho, mas eu acho a todos aqueles que vão desfrutar um pouco dessa experiência. Então, na sua pessoa, agradeço imensamente a Cláudia e ao Carlos por estarem aqui. O Carlos é duplamente, primeiro porque é membro da Câmara de Gestão Pública, e outro porque trabalha na área, né, em que vai nos brindar aqui com todos esses conhecimentos que eles prepararam com muito carinho e afinco para repartir com todos nós. Queria também aproveitar para registrar a presença do nosso coordenador adjunto, o administrador Júlio, né, conforme eu tinha falado no início, nosso comitê gestor, então está composto aqui, né, por mim, pelo administrador Júlio, pelo administrador Carlos, e os demais que estão nos assistindo. Mas, como eu estava dizendo, né, o nosso evento ele tem a ver com os desafios da administração pública justamente nessa época em que está se vivendo, né? Uma época que eu acho que não há precedentes. A gente lembra, estuda e lê um pouco, vê que o mundo passou por algumas coisas assim um pouco catastróficas, né? Em termos de doença, foi a gripe espanhola, né? Foi uma série de coisas que acometeu no século passado, e guerras, essas coisas todas. Agora, essa aí que entrou para rachando e atingiu a população mundial, é uma coisa assim espantosa, né? Então, vamos ver exatamente o que tanto o Carlos quanto a Cláudia vão nos apresentar. Particularmente, eu acho que dispensa assim, fazer uma leitura textual dos currículos, apenas dizer que muito nos honra termos dois administradores,
né, tratando desses assuntos dentro da Diretoria-Geral de Contratos da Secretaria da Saúde, Municipal da Saúde, e que eu faço ideia, né, do trabalho árduo que eles estão desenvolvendo. Então, para que eu possa passar a palavra a ambos, e vou ficar à vontade, eu gostaria só de explicar a mecânica do nosso evento, que tem aproximadamente a duração de 1h30, né? E dentro desse período, provavelmente 1 hora dedicada à exposição da Cláudia e depois a gente abre para alguns questionamentos. Eu pediria, então, aos colegas que estão assistindo, se tiverem algum questionamento, ou faça um chat, para que a gente possa fazer ordenar essas questões e tirar as dúvidas à medida que elas forem acontecendo. Tá? Por isso eu peço que todos mantenham seus microfones fechados, a menos que alguém necessite, por alguma razão, não entendeu algo assim que precisa pontuar, aí levanta a mão e aí a gente vê. Do contrário, né, solicito a colaboração de mantermos os microfones fechados para não perturbar o som, até em respeito aos nossos palestrantes, a Cláudia e o Carlos. É política da nossa instituição gravar os nossos eventos. Como eu expliquei, o CAA recebe, é um dos eventos que o Conselho faz, este é pela Câmara de Gestão Pública. Então, está sendo gravado, e depois eu vou disponibilizar o link no YouTube para que todos possam ter acesso publicamente, né, do que foi tratado aqui. Então, passado esse período inicial, não sei se o João quer fazer alguma consideração, não? Senão a gente passa de imediato, né, a Cláudia e ao Carlos, que eu não sei a ordem, se é coisa entre os dois. Vocês têm 1 hora agora para discorrer e dividir conosco as experiências da Secretaria e da Diretoria de Contratos, tá bem? Uma boa palestra para vocês e um bom evento para todos nós. À vontade, Carlos e Cláudia. Obrigado, Marco. Obrigado a todos e todas que estão aqui nos assistindo, e em especial ao Pablo, nosso secretário de Saúde, e também a palestrante, também minha colega, minha chefa, a Cláudia, que também vai poder nos abrilhantar aí com toda a história, todo o conhecimento aí que ela vai trazer junto comigo. Neste momento eu peço só, Cláudia, se tu puder compartilhar a apresentação, acho que aí o pessoal pode já também acompanhando, e aí eu já vou falando em cima disso, né? Bom, gente, a palestra, basicamente, na verdade, essa é uma conversa, né? Ela versa sobre os desafios da administração pública em tempos de pandemia. E aí, falar um pouco da nossa experiência enquanto Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para justamente nesse período crítico, nesse período desafiador, nesse período onde, como disse muito bem o administrador Marco, sem precedentes aí na história recente da humanidade. Então, é isso que a gente vai fazer, essa troca de ideias, e espero que isso sirva, seja para outros gestores, para outros administradores, para o pessoal da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, e outras funções, né, ou simplesmente interessados sobre o tema. Vamos lá. Pulando a parte dos currículos, mas assim, nós, tanto eu quanto a Cláudia, somos administradores, né, administradores de modo geral, e com experiência na área da saúde e pós-graduação na área da saúde. Então, e ambos trabalhamos na Diretoria Geral de Contratos. A Cláudia é a diretora e eu apenas um administrador lá que estou auxiliando nesse trabalho que é muito árduo e muito importante, como vocês verão. A Secretaria de Saúde, rapidamente, né? O secretário Pablo Sturman, secretário adjunto Nathan Katz, e é uma secretaria de uma capital, e como de praticamente todas as capitais, é de uma complexidade muito grande.
Então, nós temos que atender a população da cidade, os quase 1.400.000 e poucos mil pessoas, no que se refere à saúde pública. E seja em alta complexidade, seja na rede de atenção básica, seja em exames, em tudo aquilo que é, de fato, competência da saúde pública na cidade. Bom, passando, o que a gente vai falar hoje, tá? Vamos falar, a partir desse macro tópico dos desafios da administração pública, nós vamos falar sobre licitações e contratos, fazer alguma revisão básica, teórica, na verdade, um alinhamento, falar sobre gestão de contratos, falar sobre o marco regulamentar das organizações sociais, né, a contratualização do SUS, os contratos na área da saúde, seja de assistenciais, seja de apoio, os desafios da pandemia, as ações da Diretoria-Geral de Contratos, as demandas e melhorias que nós temos e nós pleiteamos e que nós iremos pleitear, inclusive, desde já, né, para que a gente possa continuar a melhorar o trabalho dentro do âmbito da diretoria, e fechar com o papel do administrador no que se refere à saúde pública e o encerramento e a parte de perguntas. O que se refere a contratos, hoje nós temos o que a gente chama lei de licitações, a Lei 8666 de 93. E é a partir dessa legislação atual que o Estado compra bens e serviços, adquire bens e serviços, respeitando e buscando garantir os princípios da administração pública e, de fato, tentando comprar mais barato e melhor. E o que é, afinal, uma licitação? De fato, é um procedimento administrativo. Parece simples, mas é um procedimento administrativo ao qual a administração pública ela seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Só que nem sempre isso acontece, mas é o nosso objetivo. Então, enquanto administração centralizada, de fato, nós temos que diversas modalidades para fazer esta aquisição, para fazer essa contratação. Isso com base na 8666. Né? Aí trouxe alguns exemplos, por exemplo, leilão, concurso, convite, tomada de preços, concorrência e pregão. Né? E o pregão eletrônico, inclusive, como uma das últimas possibilidades de modalidades, junto com o regime diferenciado de contratação. O que eu gostaria de destacar a partir da 8666? Em situações de emergência, calamidade pública, há uma forma de dispensar a licitação. A licitação ela passa a ser dispensável. E isso é importante, inclusive por conta do contexto que nós vivemos, né, que é um contexto de emergência. Então, a partir dessa dispensa, é essencial, de fato, que o administrador público, o gestor público, ele tenha todo o resguardo da área jurídica para poder fazer a contratação da melhor forma e respeitando a legalidade, e que tenha também a competência e o conhecimento técnico para estar ciente de todas as diretrizes, tudo aquilo que é necessário para que esse processo licitatório ou de dispensa de licitação aconteça da melhor forma, sob pena de responsabilização pessoal. Aí entra, de fato, a centralidade de haver uma competência, de haver um trabalho técnico destacado e um trabalho, de fato, adequado à gravidade e à importância de uma compra pública. Bom, alguém ainda pode se pensar, né? E a nova lei de licitações? Essa lei de licitações, ela está em sanção para sanção presidencial, foi aprovada no Senado agora, neste mês, e ela muda a dinâmica da 8666. Né? Nós não vamos entrar aqui, de fato, no que vai ser alterado, mas é essencial que a gente entenda, enquanto gestores públicos, que nós devemos estar sempre capacitados, que nós devemos estar sempre
compreendendo essa dinâmica do processo de compra, do processo de licitação, do processo de contratação, de um modo geral, para que, em última análise, o cidadão esteja bem atendido. E isso é um ponto essencial, né, dentro, inclusive, dos preceitos do administrador, mas também de todas as outras profissões, e no caso da saúde, todas elas ligadas com a humanização, com a pessoa humana, né, e com o serviço prestado à população. Então, é fato que é preciso ter uma competência especial e é preciso ter uma dedicação especial no que se refere à aquisição de bens e serviços para um ente público, neste caso como o nosso, na Secretaria Municipal de Saúde. E aí pergunto, né, se a gente está preparado para essas mudanças. Quem é que fez aqui algum curso ou alguma palestra ou leu algo sobre toda essa mudança que vai vir para, em tese, simplificar e racionalizar e dinamizar os processos de licitação, os processos de aquisição de bens e serviços? A gente tem que estar preparado. E nem sempre a gente tem a dinâmica, tem o preparo adequado para realmente tocar isso adiante, né? Então, por isso que é importante ações como o CRA recebe, que a gente está tendo agora, né? De, pelo menos, trazer esse tema de uma forma mais adequada. E aí, a partir disso, voltando para o tema, né? Os contratos administrativos ou contratos públicos, né? Qual é a definição dele? A partir da 8666. Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgão e ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, esse conceito é essencial para que a gente possa entender essa dinâmica de contratos administrativos. E as diferenças, basicamente, né? Presença da administração pública como poder público. Uma finalidade pública. O contrato administrativo ele tem um fim público. É diferente do particular. O particular ele pode fazer um contrato com outro particular e não tem uma finalidade pública. Obediência à forma prescrita em lei. Então, qualquer de nós, servidores públicos, nós devemos atender o que dita a lei. Não podemos inventar nada em cima disso. Tudo tem um regramento, ou um decreto, ou uma instrução normativa, ou uma legislação específica que vai nos guiar, que vai nos estabelecer o que a gente pode fazer ou não pode fazer. Procedimento legal. Então, né, a partir disso, tudo tem um procedimento legal. Natureza de contrato de adesão. Então, o particular adere ao contrato administrativo. O executado, ele é pelo próprio contratado, tá? Então, e a presença de cláusulas exorbitantes, além da mutabilidade possível dos contratos administrativos. E ele tem diversas modalidades. Por exemplo, concessão de serviço público, concessão patrocinada, concessão administrativa, e aqui nós estamos falando além de concessão de obra pública, concessão de uso de bem público, né, também lembrando das PPPs, contrato de obra pública, contrato de prestação de serviços, contrato de fornecimento, contrato de gestão e convênio. Então, a DGC, a Diretoria Geral de Contratos, a Cláudia depois vai falar, mas ela se presta e normalmente contrata por alguma dessas modalidades. E aí uma diferença entre os contratos e os convênios. É importante para o nosso contexto. Nos contratos, prevalece o interesse oposto. Ou seja, né, cada parte está de um lado. Então, e a contraprestação firmada entre as partes do contrato. Há, em regra, um processo licitatório, como aqueles que eu falei antes. Obrigação quanto ao tempo de duração. Há uma obrigação a partir disso, a cláusula de tempo. Já os convênios, eles prevalecem os interesses recíprocos. Isso é talvez a principal diferença entre os contratos e os convênios. E a mútua cooperação dos partícipes. Isso aqui, com certeza, a administradora Cláudia
vai falar a partir dos exemplos práticos da saúde. Na saúde, nós temos muitos convênios, né? Por quê? Porque os interesses são recíprocos. Nós estamos do mesmo lado, não estamos em lados opostos com o prestador. Não há obrigação de licitação e não há obrigação quanto ao tempo de duração. Isso é um pouco mais flexível, embora isso obviamente, sempre aconteça, de alguma forma. Bom, e o marco, né, a Lei 13.019 de 2014, ela estabelece toda uma dinâmica nova de parcerias. Ela foi lá atrás muito gestionada, muito demandada pelas organizações sociais, ao qual, então, inclusive, na época eu fazia parte de uma, e que fez toda uma pressão política para que esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele saísse, né, a fim de disciplinar toda essa parte de parcerias, o regime jurídico da área de parcerias entre a administração pública e estas organizações. Então, sejam as organizações confessionais, as organizações religiosas, as organizações sem fins lucrativos e uma série de outras possibilidades de organizações, todas elas naquele momento, lá em 2012, 2013, 2014, gestionaram junto ao governo federal para que esse marco saísse. E saiu. E uma vez saindo, ele é base para uma série de parcerias da área da saúde, que depois também serão exemplificadas. E, afinal de contas, esse marco ele possibilita que tipos de instrumentos jurídicos de parceria? E aí, de novo, eu destaco a questão da parceria, porque a parceria é o cerne deste tipo de instrumento, como foi falado antes, ao contrário da 8666. Então, termo de fomento, exemplo, né, é uma modalidade que a transferência de recursos financeiros entre o governo e a quem está contratado, né, e o governo é quem dita as normas e diretrizes da parceria. Já o termo de colaboração, ele também se dá mediante transferência de recursos, só que não há um limite de propostas a serem apresentadas pelas organizações sociais. Há uma colaboração maior na definição desta proposta, deste termo, né? E já os acordos de cooperação, não existe a transferência de recursos, então são sem recursos financeiros, pois é a organização social quem estabelece a parceria com a administração pública para a execução de projetos de interesse mútuo com finalidade pública. Pode passar. E, dentro do âmbito geral, né, há também esses instrumentos, na verdade, têm um vínculo jurídico. Então, para os serviços sociais autônomos, é preciso uma lei autorizativa. Em relação às entidades de apoio, um convênio, a forma de vínculo jurídico. Organizações sociais, normalmente os contratos de gestão. Para as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público, os termos de parceria. E as organizações da sociedade civil, ASCs, os termos de colaboração, termos de fomento ou acordo de cooperação. Então, esses são os instrumentos jurídicos para cada um dos tipos de organizações que são adequadas ao EMIROSC. E em Porto Alegre, tem o decreto 19.894, que ele dispõe sobre as normas relativas aos convênios firmados com as entidades sem fins lucrativos, para a execução de ações e serviços públicos de saúde no município de Porto Alegre. Então, basicamente, é esse decreto que regulamenta o que a gente pode estar buscando, estar fazendo, no que se refere aos convênios firmados com essas instituições no âmbito da saúde, que depois também, de novo, serão exemplificados. Trago aqui a questão da gestão dos contratos públicos. Afinal de contas, né, o que é e a importância disso? A gestão de contratos na administração pública, ela compreende, basicamente, o gerenciamento, a sua gestão, o acompanhamento desse contrato e a fiscalização deste contrato. Destacando, de fato, a importância destas três grandes macroações. E essa execução dos contratos, ela não é apenas a execução quando está lá na ponta. Não, ela vai desde a concepção do edital, quando se faz o projeto básico, quando se debate o que a administração pública quer contratar,
até a entrega e o recebimento do objeto ou o fim da prestação desse serviço. Então, por exemplo, quando se quer buscar a contratação de um serviço de portaria e vigilância, a administração pública ela tem que definir o que ela quer, ela tem que definir o escopo do que ela quer, ela tem que dizer o que de fato ela quer com aquele objeto, os indicadores para aquele objeto, né, os indicadores de qualidade ou de acompanhamento da execução daquele objeto, até depois, ao final, um relatório final de prestação de contas ou alguma forma de fechamento prevista naquele contrato. Então, tudo isso é competência da gestão de contratos públicos e de quem é o gestor / fiscal daquele contrato. Bom, então, o objetivo do controle, né, dentro do âmbito da gestão de contratos, é assegurar que o objeto contratado seja efetivamente realizado. Então, no tempo e modo devidos, com o padrão de qualidade definido pela administração. Então, é a administração, por isso a importância do projeto básico, é a administração que define a qualidade com que ela quer receber. E a partir disso é definido o preço e o valor adequado para que vai ser pago ou seria pago para aquele objeto. Então, a administração pública tem o poder, dever de fiscalizar a execução de seus contratos. E daí, já fazendo um link com o próximo tema, lá quando a Cláudia for falar, daí a importância de ter uma diretoria ou um órgão específico e especializado para fazer este controle. Pelo menos do que se refere à parte contratual, que é a nossa competência, né? Porque a fiscalização da execução é uma parte central de todo o processo de compra e de execução de contratação pública. Não pode o gestor assumir uma posição passiva e confiar que o contratado, seja ela qual for, seja uma empresa, seja uma organização social, seja o que for, seja um particular, inclusive, ele cumpra todas as obrigações contratuais por si. É nosso dever, enquanto administrador público, enquanto gestor público, enquanto fiscal de contrato, fazer esta fiscalização na melhor forma possível. Então, enquanto papéis principais na gestão de contratos públicos, ao gestor e o fiscal. De um modo geral, o gestor ele tem que administrar todo o contrato, parte documental, uma parte mais geral, né, até o encerramento daquela contratação, ou recebimento, ou daquela contratação, execução de serviço. E o fiscal, ele, de modo específico, ele faz a fiscalização técnica, ele faz a fiscalização in loco, ele faz essa fiscalização, de fato, da execução no detalhe e no momento do recebimento ou no momento daquela prestação. Então, por exemplo, no caso de um hospital, o fiscal vai ser aquela enfermeira, vai ser aquele médico que está lá no hospital fazendo o controle in loco da execução daquele serviço, por exemplo. Já no gestor, ele vai ser nós, enquanto Diretoria Geral de Contratos, por exemplo, que vai estar lá documentalmente, de um modo geral, visualizando os indicadores, ou então visualizando todas as questões específicas dos contratos que não se referem àquela questão técnica, por exemplo, médica ou de saúde específica. Outros envolvidos essenciais dentro do âmbito da gestão de contratos, né? O administrador público, ou secretário, ou prefeito, no nosso caso da saúde, o Pablo, mas que pode ser, sei lá, o secretário de transparência, no que se refere aos contratos de transparência, o diretor-geral do DEMAI, no caso do saneamento de Porto Alegre. Então, esse é, de fato, quem autoriza inúmeros atos e dá respaldo, seja técnico, seja legal, para tudo que a gente faz. Então, ele é essencial. Ele autoriza o desembolso, de fato, financeiro, por exemplo, de alguns dos contratos. Então, sem ele não há como fazer essa gestão. No caso da saúde, também os conselhos de políticas públicas, né? E aí cada secretaria ou cada área do governo, ele pode ter alguns conselhos específicos. No nosso, o Conselho Municipal de Saúde, ele executa um papel central e importante, onde a população pode
e deve acompanhar a gestão das políticas públicas em saúde a partir do Conselho. Então, o Conselho é um ator, como se diz tecnicamente, um stakeholder importante nesse processo. Depois, os fundos de políticas públicas, no caso do Fundo Municipal de Saúde, e também temos outros fundos também específicos na área do município e outros municípios também. Então, também é um ator essencial nesse processo, em especial no caso da saúde, porque inúmeros recursos eles vêm através do Fundo Municipal de Saúde, né, os que não são exatamente municipais, diretamente do caixa do município, então eles vêm a partir do Fundo Municipal de Saúde e ele faz um papel essencial dentro desse processo, interage no contrato de uma forma essencial. Auditoria interna, aí nós temos a Controladoria, a Secretaria Municipal de Transparência e Controle, que de tempos em tempos, ou de forma específica, rotineira ou tópica, também faz o seu papel de controlar os controles, o dispêndio público, e a sociedade, e a auditoria externa, o Tribunal de Contas do Estado, também tem um papel importante, e a sociedade civil, de um modo geral, sociedade civil organizada, os próprios conselhos, seja o Conselho de Administração, o Conselho de Engenharia, seja a OAB, seja qualquer conselho também pode, ou sociedade civil organizada, pode e deve interagir com os contratos públicos no que compete a eles. Já quase passando aí para a administradora Cláudia. Só abrir o meu microfone. A partir disso, de todo esse contexto que foi passado, a fim de, na verdade, de dar uma nivelada rápida, né, em conceitos importantes, e trazer aqui que nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, temos diversos princípios de gestão. E nada adianta ter um contrato, nada adianta prestar um serviço para a população se a população não estiver no centro das ações. Então, isso é feito e é buscado de forma cotidiana por todos nós. Buscando também ampliação no acesso, ampliação do acesso à saúde, e é óbvio que todos nós sabemos que muito precisa ser feito, mas muito já foi feito, e isso é uma diretriz de Estado, mais do que, inclusive, também de governo. Redução das filas de espera, e aí depois nós teremos ali vários contratos também, vários exemplos a partir disso. Integração de dados e informatização, contratualização e acompanhamento de contratos, a metas e critérios de qualidade, e a DGC, ela é exemplo kármico disso, e a transparência. E a partir disso, passo a palavra para a Cláudia, que vai falar um pouquinho do histórico e continuar aí essa palestra. Muito obrigado, e no final eu volto também. Então, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, ao Carlos, ao Conselho, à Câmara de Gestão Pública, aos participantes, por poder compartilhar com vocês. Eu brinquei ainda quando eu divulguei angústias e realizações, porque tem sido um período difícil, né, da gente conduzir, conforme o Marco falou na abertura, com muitos desafios, principalmente na área, né, de contratos, que são desafios que a cada dia nós não temos o que a gente aprende lá, um tempo de planejamento de longo prazo. Nesse momento de emergência, as demandas elas surgem de uma hora para outra, né, e nós temos algumas dificuldades e alguns resultados também. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, só para vocês entenderem em que contexto nós estamos. Esse histórico de gestão de contratos na SMIs, ele acaba sendo muito recente, né? A gente tinha, historicamente, onde eu trabalhava, que era na gerência de regulação de serviços de saúde aqui, os contratos assistenciais, eles estavam vinculados a essa gerência, historicamente, desde o início da contratualização, porque o SUS veio antes da contratualização no SUS. Então, as Santa Casas, por exemplo, já existiam há muito tempo, prestavam serviço público, não existia uma contratualização. O próprio Ministério foi fazer legislação a respeito, e esse nome, né, de contratualização também veio do própria legislação do Ministério a respeito disso. Então, nós tínhamos áreas divididas dentro da secretaria.
Então, os contratos de apoio, as licitações mais comuns, que a gente denominou de contrato de apoios, eram conduzidas dentro de uma área administrativa, né, que era a antiga Segata, hoje é a diretoria administrativa, dentro do novo organograma, e a parte contratualização assistencial, separada no mesmo setor que regula, ele contratava, ele fiscalizava, e ele era muito assistencial, ele era, na verdade, o que hoje nós dividimos entre atenção hospitalar, e aí são os fiscais de contrato médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, que fazem o acompanhamento de cada hospital, cada serviço de ambulatorial também, clínicas de fisioterapia, laboratórios, e os contratos de apoio sempre foram muito desligados dessa parte mais assistencial em geral. Então, em 2017, quando assumiu o secretário Erno, né, depois foi substituído pelo secretário Pablo e Natan, né, o secretário Pablo era adjunto do secretário Erno, a gente criou uma assessoria do gabinete, que era a ideia deles, uma assessoria de contratos, que na verdade era na intenção de conversar mais com as áreas, o próprio gabinete conduzir a publicação de editais de ampliação de serviços por meio de contratualização. Então, naquele momento, no primeiro momento fui eu, e aí depois eu e o Gustavo, que é o meu adjunto ali na diretoria hoje, que conduzimos isso com as mais diversas áreas dentro da secretaria. Nesse período, a gente publicou 12 editais de chamamento público, né, entre editais 8666 e editais de marco regulatório das OSCs, né. Então, por que nós fazemos alguns editais de 866 dentro da SMIS? Porque nós temos uma questão específica da saúde, que é a tabela SUS. Então, quando nós temos, por exemplo, uma rede laboratorial para contratualizar, nós temos interesse em que o maior número de participantes seja contratado. Nesse caso, existe uma inexigibilidade de licitação, portanto, um chamamento público pela 8666. Mesmo que não exista esse termo lá, né, ele é utilizado para essa questão da tabela SUS. Isso já é pacificado, né, no país todo, isso é utilizado. Ao contrário dos editais das parcerias, que aí tem critérios de qualidade, né, de seleção da parte técnica e também uma pontuação da parte financeira, que não é, no caso das parcerias, e pelas nossas definições, a parte mais importante nessa seleção. Serviços de saúde, eles não podem ser, e é isso que a gente entende, que a licitação jamais pode ser o carro-chefe, porque eles não podem ser o melhor custo, o melhor preço, né? Eles têm que ser eficientes para a população. Então, em janeiro desse ano, quando foi publicado o novo organograma da secretaria, e aqui está ele, assim, a parte principal, foi formalizada, então, a diretoria de contratos, quando nem imaginávamos nós teríamos que gerir contratos e a pandemia também. Então, nós estruturamos as equipes, né? O Carlos participou ali da seleção, veio participar da nossa equipe. A diretoria administrativa, que está ali ao lado, ela faz a compra de insumos, então tem uma relação grande com a questão das licitações também, mas a gente separou que os serviços teriam que ter um foco maior, né, até pelo número de contratos que se tem, né? Então, ela foi criada em janeiro. As diretrizes são a centralização e a padronização dos contratos. Então, a gente tinha um contrato, a gente ainda tem, por exemplo, contratos do HPS que não estão sob nossa gestão de contratos. Às vezes, a gente via que havia um fracionamento da despesa que poderia ser otimizada. Isso começou já lá em 2017, com a direção administrativa a ser feito, né? Nosso papel é apoiar administrativamente as áreas. O que a gente via muito quando era lá na regulação, eu trabalhava lá com os contratos, as pessoas, todo esse alinhamento conceitual que o Carlos trouxe aqui, isso não existia, né, de conhecimento da legislação por parte
dos colegas que trabalhavam com os contratos, porque eles são profissionais de saúde, né? Eles são técnicos, eles não estudaram a Lei 8666. Então, a gente via vários entraves por conta disso, e esse é um dos motivos pelo qual a área administrativa de apoio, né, a diretoria de contratos foi criada. A qualificação dos instrumentos também é uma das dos nossos objetivos, né, não só dos instrumentos em si, padronização deles, mas também a fiscalização. Focar, né, o foco no acompanhamento de indicadores de qualidade e de quantidade como forma de remuneração. Então, os contratos hospitalares têm os indicadores de qualidade e produção também, assim como as parcerias que foram criadas, e agora também nos contratos de apoio a gente tem algumas questões qualitativas que passaram a ser incorporadas, né, nos projetos básicos. Só para vocês terem uma noção, assim, de valores e do vulto disso, antes da gente entrar na pandemia em si, nós temos 49 contratos assistenciais, e todos eles são pela 8666 e inexigibilidade de licitação. E aí, mesmo os que participam de chamamento público. É muito diferente do resto. Quando eu cheguei na secretaria, achei, nossa, muito diferente de uma outra secretaria. Então, a gente tem os hospitais, eu não posso concorrer, né? A Santa Casa são 7 hospitais. Se eu não contratar a Santa Casa, vou contratar quem? Vou abrir uma licitação para concorrer com a Santa Casa? Não, até porque a gente contrata toda a rede hospitalar, praticamente toda a rede hospitalar, né? São poucos os hospitais que são totalmente privados, né? E aí nós temos, então, 45 milhões por mês dentro desses hospitais, 38 serviços ambulatoriais, entre clínicas de nefrologia, né, que fazem hemodiálise, laboratórios de análises clínicas, clínicas de fisioterapia, clínicas de reabilitação, né, vários tipos de clínicas de imagem, de exames de imagem, anátomo-patológico, enfim, é uma gama de vários serviços de diferentes objetos. E como o Carlos comentou ali, a gente tem 2 hospitais da cidade que foram contratualizados com base naquele decreto, que basicamente fica clara a contrapartida da entidade na execução dessa operação, né? E isso é financeiramente mensurável. Nós temos 12 termos de colaboração, são 28 milhões por mês, entre eles o Hospital da Restinga, que foi o nosso primeiro edital, depois nós fizemos o edital do Centro de Atenção Psicossocial, 4 residenciais terapêuticos foram abertos, né, o residencial terapêutico ele tem um foco no paciente de saúde mental, né, na deshospitalização e na busca de autonomia para aqueles pacientes que têm essa condição. A ideia deles é que eles vão ter uma casa logo adiante, depois de passarem esse tempo nos residenciais. As comunidades terapêuticas são tratamentos essencialmente para drogadição, né, e são tratamentos normalmente de 6 meses. 2 pronto-atendimentos, da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus, o pronto-atendimento de saúde mental do IAPI, e agora, mais recentemente, as unidades de atenção primária, né, e com a extinção do IMESF, a contratualização foi a opção da gestão, e nós estamos, então, numa fase de transição no meio da pandemia, que também é mais um desafio a ser enfrentado pela gente. Nos contratos de apoio, a gente tem os veículos locados, eles são num valor né, infinitamente menor do que os restantes, e é engraçado porque eu vejo, às vezes, mais dificuldade na gente controlar e pagar e executar de uma maneira fluida os contratos de apoio do que os contratos assistenciais, assim. Acho que a gente tem muitas fases, assim, de controle que, às vezes, o dinheiro não está aqui, né? O dinheiro da secretaria está nos contratos assistenciais. No entanto, a gente tem muito maior controle dos órgãos internos, externos, também nessa parte aqui, talvez por um desconhecimento, né, dos contratos assistenciais, eles são muito diferentes de tudo que existe mesmo. Então, quais são as nossas ações 2017 e 2020? A gente começou a regularizar os contratos assistenciais que estavam vencidos, praticamente todos os contratos estavam vencidos, a regularização dos modelos de convênio que tinham apontamentos do TCE pela Procuradoria, justamente por não ter essa contrapartida demonstrada. Bom, ok, tem uma entidade lá no pronto atendimento da Lomba do Pinheiro, mas ela recebe 100% do custo dessa operação, então por que não teve um chamamento público? Então, era uma série de apontamentos, de regularizações que a gente precisou fazer.
dos serviços que nunca foram contratualizados. Tinham serviços, a contratualização, ela, na secretaria, ela iniciou, né, tardiamente, então nós temos ainda editais, nós vamos lançar um último agora, que é o último edital do último serviço não contratualizado, que é a clínica de psiquiatria. Então, assim, é algo que, para quem está acostumado em outras áreas, se surpreende, né? A efetivação das comissões de acompanhamento, né, a realização efetiva da fiscalização dos contratos, efetivação dos descontos, que eram apontados, às vezes tinha comissão de acompanhamento, tinha apontamentos e nunca se era descontado. Então, a gente passou a realizar sistematicamente as avaliações e, consequentemente, os descontos. A contratualização de novos prestadores através de chamamento, com inovações em cada serviço, num edital tem uma especificidade, e aí a nossa tarefa era sentar com a área justamente para estabelecer, né, onde que se quer chegar, o que é bom de avaliar naquele serviço para que ele seja de qualidade. Esses aqui são os 12 editais, né, então vocês veem ali que são vários tipos de serviços totalmente diferentes, né. E aqui a gente tem, o Carlos já falou, né, tem os contratos, as licitações, dispensas e inexigibilidades, editais de chamamento da tabela, os editais do marco regulatório e diversos acordos de cooperação, termos de cooperação com entidades de ensino e outros instrumentos que acabam sendo necessários também pela lei da filantropia, que é o SEBAS, né, que as entidades sem fins lucrativos nos buscam a fim de firmar acordo de cooperação, mesmo que elas sejam autofinanciadas, né, pela sociedade civil, para que eles tenham direito, e aí, claro, a Secretaria dá as diretrizes do que ela precisa, para que elas tenham direito ao certificado e à filantropia, isenção de alguns impostos, para poder seguir fazendo essas atividades. A gente está com a contratação do software de gerenciamento e fiscalização de contratos em andamento. Vocês devem pensar, meu Deus, como gerenciar isso sem um software? É isso que nós fazemos hoje, né? Ele está em andamento, já está mais para finalização dessa contratação. Uma instrução normativa de fiscalização de serviços assistenciais, que é justamente que o fiscal de serviço médico, o enfermeiro, o biólogo, ele tenha um padrão mínimo de fiscalização com base, né, em normativas muitas do Ministério, às vezes do próprio Estado, ou incentivos municipais que existam dentro dos contratos. A gente está também trabalhando no manual de prestação de contas das parcerias dentro do SUS, porque, de uma certa forma, o que nós, no manual de prestação que foi feito pela Prefeitura, ele não contempla, é um volume de recursos muito grande para a gente fazer uma análise somente de nota fiscal, a gente quer fazer uma análise mais analítica, mais crítica, né, em relação à execução dessas despesas nas parcerias. E alguns incentivos que a gente precisa, tem alguns estudos que a gente precisa complementar para conseguir contratar, porque a gente faz alguns editais que não tem nenhum interessado. A gente está buscando, com a informatização, né, da regulação, agora nós temos, e isso foi extremamente importante para esse momento da pandemia, porque hoje, toda manhã nós temos uma reunião, né, agora não é mais toda manhã, mas assim, durante um bom período ali principalmente de planejamento, a gente precisou de muitos dados e o comitê de crise, o secretário, ele junta aquele monte de dados que vem da vigilância e que agora a gente tem na informação dos sistemas de regulação de gerenciamento de leitos e gerenciamento de consultas e exames também, que tem BI, que tem informações em tempo real dos leitos no município. Então, a gente sabe o que está ocupado, o que não está, né? A gente sabe a média de permanência, a gente sabe o giro de leito, a taxa de ocupação daqueles leitos, que eram coisas que, se fosse há 2 anos atrás, a gente ainda não teria. De certa maneira, um encontro, assim, eu digo, né, para o diretor de regulação sempre, é um encontro, assim, muito feliz de a gente ter, nesse momento, essa maturidade dos sistemas de regulação, para enfrentar, né, esse momento difícil da pandemia, tendo dados, né? Seria muito mais difícil a gente não ter, né? A gente, antigamente, a regulação, o Jorge sempre conta, era ligar para o hospital e dizer, tem paciente assim, né? Como é que vocês recebem ou não recebem? Aí não sabia se tinha leito ou não, dizia que não recebia, não resolvia o problema. Hoje,
é totalmente informatizado, completamente diferente, se solicita um leito lá no interior, vem para regulação, tem regulação estadual também, e agora o Estado implantando o mesmo sistema, criado pela Procempa, junto com a diretoria de regulação, e a gente também está construindo um painel de indicadores de contratos assistenciais, exatamente para a gente publicar e enxergar quanto de qualitativo e quanto de quantitativo cada prestador conseguiu atingir, né? E a gente precisa, daí, a partir de todo esse arcabouço, formar os fiscais, né, e capacitar eles para exercer essa tarefa. Então, quais são os nossos desafios dentro da pandemia? Primeiro, a demandas a todo momento, né, de serviços, aditamentos de contratos, um volume enorme de recursos do Ministério da Saúde aportando para dar conta das necessidades, a necessidade de celeridade de atendimento dessas demandas, né, e como muitos aqui sabem, nós temos fases dentro do processo administrativo que nos dificultam, que demoram, né, essa análise, então nós precisamos fazer muito rapidamente os projetos básicos, né, buscar orçamentos, ou buscar dentro das parcerias algumas questões, no caso das tendas de coleta de PCR, nós tivemos na parceria com a atenção primária essa possibilidade de ampliar rapidamente esses recursos humanos, né, a gente teve uma dificuldade com preços, né, vocês sabem, o mercado aquecido, no caso dos próprios testes de PCR, nós estamos num momento agora de baixar os valores dos contratos, porque quando a gente contratou lá em março, abril, o preço de mercado era 1, e agora nós conseguimos renegociar, inclusive, com uma parceria aí, parceria não, né, a fiscalização do Tribunal de Contas nos mostrando, diminuiu ali, diminuiu aqui, a gente passou a renegociar os nossos contratos, e agora conseguimos já fazer uma baixa de valores em todos eles, o que no vulto, né, dá uma grande economia de recursos. A criação de novos modelos, então a gente teve que pegar as questões hospitalares e pensar num modelo totalmente diferente, porque precisávamos ter leitos disponíveis, né, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre esse tópico específico, foi ontem no seminário de contratualização que fizemos, o pessoal de BH, lá de Belo Horizonte, fez algo muito parecido com o que nós fizemos aqui, diferente de outras capitais que fizeram hospitais de campanha, aquelas estruturas temporárias enormes, de um ponto de vista sanitário insuficientes, né? O aumento da eficiência da equipe, nós trabalhamos com processos administrativos, então nós estamos trabalhando em home office, no entanto, o que eu percebi foi, além do engajamento das pessoas totalmente, né, sentindo, entendendo a nossa importância nesse papel, nesse desenvolvimento, né, nesse arcabouço todo contratual, para viabilizar uma segurança dentro da cidade, mesmo à distância, a gente, né, com o celular o tempo inteiro, com o WhatsApp o tempo inteiro, a gente em contato, né, com os ramais dentro dos celulares das pessoas, os ramais da secretaria, a gente conseguiu, eu vejo, assim, teve um número muito grande de contratos e em pouco tempo, né, a nossa procuradoria também muito eficiente, como nunca foi antes, assim, de contratos serem analisados na mesma semana, que são elaborados e enviados. A gente teve um pouco de dificuldade na aprovação dos recursos, por quê? Porque nós recebemos um volume enorme de recursos que não eram previstos, né, na lei orçamentária. Então, isso é necessário fazer suplementação do orçamento. Então, um pedido de liberação do orçamento que levava um tempo, ele passou a demorar um pouco mais mesmo, que, obviamente, né, com a interferência e as priorizações, né, não seria eu não posso dizer assim que seria um tempo, se fosse o ano passado, suplementar demoraria mais do que este tempo, mas é um passo que a gente teve que esperar ali a publicação de decretos para conseguir executar os contratos de acordo, né, com adequação ao orçamento, pelas receitas que entraram, que eram a origem daí da fonte, né, de receita do orçamento. Então, assim, o que nós tivemos no início, né, da pandemia?
Como vocês lembram, né, eu circulei ali aquele início, que foi o achatamento inicial da curva, né, eu tirei essa tela hoje, tá? É a ocupação dos leitos de UTI durante o tempo todo. Então, nós tivemos esse tempo, que foi de março ali a junho, com as restrições bem mais rígidas, para que a gente conseguisse organizar a rede, né, adquirir equipamentos, o próprio Ministério adquiriu uma série de ventiladores que vieram para os nossos hospitais, né, a gente elaborar todas essas dispensas de licitação, de exames e tudo mais. Nesse período, foi um período, assim, muito intenso para nós, né, de organização, assim, e isso nos possibilitou ter um controle até o momento que não teve em muitos lugares do país, depois eu vou mostrar para vocês. Por conta desse fechamento no exato momento que era necessário. Nós não teríamos tido a baixa mortalidade que nós temos ainda, se nós não tivéssemos tido esse período de março a junho para a gente se organizar. Então, assim, na questão, assim, bom, nós precisamos fazer inovação rápida com o que a gente tem de legislação disponível. Então, a gente criou essas 3 instruções normativas da Secretaria para atender a legislação que vinha, federal, né, tanto do Ministério, quanto no caso ali da Lei Federal 13.992. Então, a primeira delas, que foi lá no início, em março, foi a instrução número 10. Nós, cheios de emendas parlamentares, né, recebendo emendas parlamentares, historicamente, elas tinham uma aplicação fora do contrato, se fazia um plano, se executava, eu sou a Santa Casa, eu sou o Clínicas, ou, né, o Hospital da PUC, eu recebi uma emenda, né, impositiva de algum deputado, e vou aplicar nisso, vou comprar isso, vou reformar aquilo e tal. A gente teve uma última portaria do Ministério, em dezembro do ano passado, que já pedia que se vinculasse as emendas aos contratos de uma maneira assim, vamos entregar alguma meta, né? Vamos entregar algum produto, algum serviço, não somente aplicar o recurso na melhoria de estruturas. Então, com base nisso e com base na nova legislação que veio do Ministério, de que o foco Covid poderia ser aplicado nas emendas, nós fizemos essa flexibilização nas emendas parlamentares. Então, 20% é produção, né, de serviços, e o restante é aplicação. Bom, aplicação em EPI, né, para os hospitais comprarem os seus equipamentos, máscaras, aventais, propé, para colocar no pé, né, tem todo um aparato, as máscaras N95, que eles precisavam, né, e aí foi um volume grande de planos de trabalho que nós recebemos e tivemos que aditar os contratos. Depois disso, a gente fez a Instrução Normativa 13, que era já utilizarmos da rede credenciada de laboratórios no chamamento público, para que eles coletassem o teste rápido que nós estávamos recebendo do Ministério, nós tínhamos comprado também, e quem quisesse ofertar também o teste de PCR, aí há um valor que nós já tínhamos estabelecido, nós fizemos como se fosse uma tabela SUS. É uma coisa, assim, engraçada, eu digo, porque dentro da tabela SUS, o teste PCR, ele é zerado. Por que ele é zerado? Porque se preconiza que todos os testes, as doenças de saúde pública, como, por exemplo, a tuberculose, sejam feitas especificamente em laboratórios públicos. Eles são os detentores dessa capacidade. Só que a pandemia veio e passou por cima de tudo isso. Então, nós fizemos cotação de preços, né? E aí, nessa instrução normativa, nós estabelecemos, na época, era R$150 pelo teste, com base nos orçamentos que a gente tinha. Naquele momento, um laboratório só se credenciou, né? Nós fizemos um incentivo para que eles fossem ponto de coleta, para que a gente tivesse capilaridade na cidade. E aí, eu acho que foram 5 que entraram, sendo que com o PCR um deles entrou, mas entrou
com um volume grande, né? Mesmo assim, nós tivemos que fazer outros contratos. E a Instrução Normativa 18, que é em razão pela lei federal, e tem uma vinculação também com a dos laboratórios, é de suspensão das metas dos contratos. Ou seja, o que tem que ser atendido agora nos hospitais, foi uma demanda dos hospitais, que foi pela Câmara, da FEOSul, na verdade, a Federação dos Hospitais encaminhou com a Câmara de Deputados a proposta. Não tem mais como eu cumprir essa minha meta de atendimento eletivo. Vocês precisam suspender, porque agora é emergência, né? Tanto que todos os hospitais tiveram suas agendas eletivas por muito tempo canceladas, e isso também é um problema que a gente sabe que vai vir, e nesse momento os hospitais estão funcionando também, atendendo essas demandas, mas podemos flexibilizar, então, os contratos. Os nossos desafios, então, são essa quantidade gigante de repasses extraordinários, né, as questões da testagem, então, a capilaridade dos pontos de coleta foi importante para a gente, os serviços de referência para atendimento de surtos e escolas, sistemas de informação importantes para o controle dos tempos de resposta, o controle de pagamentos dos testes realizados, que eu vou mostrar também, são os desafios da testagem, né? Então, a gente teve contratos emergenciais, e aí a Lei 8666 sofreu uma influência da Lei Covid, né? 13979, que onde a gente pode fazer emergenciais por períodos sucessivos, não é só mais aqueles 6 meses, enfim, tem algumas regras diferentes. Então, nós fizemos Santa Casa, Peritos Lab e Biociências da URGS, pelos emergenciais, pela lei Covid, os testes rápidos com a High Technologies também, os exames de RT-LAMP, que é um inovador agora, que está assumindo o lugar dos surtos que a Santa Casa está fazendo, o resultado sai em 12 horas. Então, ele é focado para as questões mais críticas, e a questão da instrução normativa do Nobel e bioanálises. Então, aqui são os pontos de coletas que a gente conseguiu ampliar, não só com os privados, mas também com a parceria com a atenção primária. Então, fizemos tendas dentro das unidades, tendas dos laboratórios, né? Temos ainda as triagens, que são os pontinhos vermelhos, que aí tem consulta e a coleta, e um demonstrativo aqui da nossa evolução nos sistemas, a gente consegue ver o tempo-resposta dos exames de PCR no sistema. Então, a notificação, o resultado, tudo é dentro desse nosso sistema de gerenciamento de consultas e exames, o GERCOM, onde a gente tem ali, felizmente, um tempo que a gente considera adequado de resposta, que é de 3 dias, sendo que esse novo RT-LAMP é de 12 horas, e vocês sabem, e muitas vezes eu escuto que a rede privada não consegue, às vezes, dar esse resultado nesse prazo. Então, a gente considera que está adequado, né? A gente ampliou as estruturas permanentes hospitalares, aí entrando na questão dos leitos. Ampliação do Hospital Vila Nova em 66 leitos de enfermaria e 20 de UTI, que foram inaugurados faz 2 semanas, se eu não me engano. Ampliação do Hospital de Clínicas, com a abertura do novo prédio, com 105 novos leitos de UTI, com um grande aporte do MEC de recursos para estruturar, porque o hospital estava vazio por dentro, um prédio novo, sem equipamentos, então foi também uma grande, um grande encontro, assim, de intenções, né, que para nós foi muito sem o novo hospital, clínicas, e sem os 105 novos leitos, com certeza nós não teríamos dado conta ali no pico que tivemos, né, por agosto. Nós tivemos ampliação do Hospital Independência, com a construção de um módulo em 30 dias, uma estrutura fixa, que foi doada pelos Zafar, Gerdau e Ipiranga, né, foi uma doação do município, e conseguimos ampliar e fazer do Hospital Independência, que era de trauma, virar uma referência para o Covid também, com leitos de enfermaria, e agora também com 10 leitos de UTI, e a reorganização de vários outros hospitais para viabilizar a ampliação de leitos, tanto na Santa Casa, na PUC, no Conceição, no Cristo Redentor, foram criados clusters, né, de Covid dentro dos hospitais, com recebimento de ventiladores por parte do Ministério, com investimento da Secretaria também. Então, a gente criou novos critérios de remuneração para esses leitos, mudando o tipo do contrato
que a gente tinha, então os leitos Covid, eles foram remunerados de uma maneira diferente, né? A gente passou a pagar por disponibilidade, os critérios de disponibilidade, eles foram remunerados. Então, o que me adianta eu ter um hospital de campanha com um custo enorme fixo, se ele não tiver ninguém dentro? Ocorreu isso em vários locais, né? O que nós fizemos foi pagar um custo fixo para os leitos que estavam disponíveis e o custo variável à medida que eles fossem ocupados, né? O acompanhamento dessa disponibilidade pelos fiscais de serviço, ele é diário, através do censo hospitalar, e também em confrontamento com o sistema de gerente de leitos, que é onde a gente mostra que os leitos estão disponíveis para a Secretaria de Saúde, e não para entidades privadas ou planos de saúde privados. Aqui, só para mostrar alguns desses, então, em cima ali, o Hospital Independência, o Hospital Modular, que foi construído em 30 dias. Ali embaixo, as obras da Associação Hospitalar Vila Nova, que é um anexo novo também. Da mesma forma, o Hospital de Clínicas, e ali embaixo, um exemplo de uma tenda nossa de triagem no pronto atendimento. O resultado de tudo isso, né, uma série de ações em intersecção com outras áreas da prefeitura e entidades, né, da sociedade civil. O que nós temos hoje, o secretário Pablo mostrou ontem esse gráfico no seminário de transição de governo, para a gente ele é, resumindo a pandemia, o melhor indicador, que é demonstrar que nós tivemos 2,1% a mais de óbitos do que o ano passado, né? Esses dados são até 31 de outubro, até falei ontem que o secretário Pablo disse, novembro deu menos, e ele, mas não pode pegar novembro agora, porque tem ainda óbitos a serem lançados, então, esse é o melhor dado para mostrar até o momento. Então, Porto Alegre, com mais de 1 milhão de habitantes, é a capital que teve menos óbitos em relação ao ano passado. Muito tempo, antes de agosto, a gente estava negativo, então a gente teve menos óbitos do que o ano passado. Como a gente pode ver, as capitais. Acho que agora o Carlos vai finalizar. Bom, e em termos de demandas e melhorias, né, para o futuro, na área de gestão contratual, na nossa área, né? Uso de sistemas de gestão para controle e fiscalização de contratos, então isso é bem importante, como a Cláudia comentou antes também, e eu reforço, até porque também é a minha área, né, como analista de sistemas, então é algo que é central para o trabalho, para tornar o trabalho, seja da DGC, seja de todos aqueles outros stakeholders lá, que eu falei lá atrás, todos esses envolvidos, esses atores envolvidos, melhor. Então, fica muito mais fácil fazer um controle a partir de um sistema de gestão do que em planilha Excel. Quem lida no dia a dia, lá, os colegas que lidam com os contratos no dia a dia, que inclusive alguns estão aqui nos assistindo, com certeza vão ficar muito mais felizes se tiver uma ferramenta de gestão que dê suporte, computacionalmente falando, para o trabalho do dia a dia. Então, isso é essencial e isso está em andamento e espera-se que os entraves possam sair e que logo no primeiro trimestre, aí, quem sabe, no ano que vem, aí a gente consiga começar uma implantação. A partir disso também, e como um passo seguinte, o uso de inteligência computacional através de Big Data, através de cubos, uso de cubos através de ferramentas preditivas, onde a gente pode estar utilizando a computação para prever cenários, para prever dispêndios, para prever e fazer, criar novas perspectivas aí para a tomada de decisão, né? E aí trazendo até de uma forma mais ampla e mais firme toda a análise de tecnologias em saúde aí para dentro da secretaria, as ATS. Criação de equipes técnicas especializadas, dedicadas para cada eixo da gestão contratual, ou seja, a DGC e outras áreas pertinentes, sempre tendo a ampliação das suas equipes e a ampliação de forma qualificada para que a gente possa fazer mais e fazer melhor. E melhoria na gestão do conhecimento e transparência, onde também a capacitação, onde também a troca de conhecimento com demais áreas, inclusive em âmbito federal, onde a guarda de todo esse conhecimento, tanto que todos nós estamos aprendendo, com a pandemia, por exemplo, que ela fique resguardada para que novos colegas, novas pessoas, novos
atores possam também se servir dessa experiência que a gente está tendo agora e, com certeza, continuará a ter ao longo do tempo. E aí, já chegando no fim, né? Qual é o papel do administrador nisso tudo? Qual é o papel de nós, administradores, aí eu falo por mim, enquanto secretário da Câmara de Gestão Pública, né, Marco, Júlio e demais, nisso que a gente está falando? Ele é um papel central, ele é um papel essencial, ele é um papel técnico e importante para tanto a parte de planejamento quanto para a execução desse trabalho. Então, seja na análise da demanda, a demanda que o ente público tem para resolver o seu gargalo, para resolver a sua aquisição. O projeto básico, definir de forma clara, objetiva, tudo que tem que ser previsto num projeto básico de contratação pública. Então, também é importante no processo de seleção ou de licitação do fornecedor. De aquisição, de um modo geral, da logística. Então, vamos lá, os respiradores, eles têm que chegar na ponta. Os medicamentos, eles têm que chegar na ponta. O trabalho de um prestador de serviço, ele tem que acontecer na ponta. Então, essa logística, ela é, muitas vezes, um gargalo que o administrador deve resolver. A execução e fiscalização contratual, então, para além de outras formações e outras competências, mas, com certeza, o administrador ele tem um papel central nesse controle da execução e da fiscalização do contrato. E também, lá no final, de desmobilização, seja do serviço, ou, inclusive, da prestação de contas final, além das prestações parciais, né, quando for o caso. Então, o administrador, ele é central, e não é porque nós não estamos aqui num evento do Conselho Regional de Administração, mas porque, de fato, dentro do âmbito da política pública, das políticas públicas e da administração pública, o administrador ele é importantíssimo para que o contrato e, de fato, a população tenha fruído, receba aquele bem, aquele serviço através do ente público. Então, é essencial o papel do administrador. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui nesse tempo com a gente e deixo à disposição para as perguntas e passando em seguida o comando ao nosso coordenador, Marco. Bom, Carlos e Cláudia, eu acho que qualquer adjetivo que eu possa utilizar aqui para qualificar a brilhante exposição de vocês, eu acho que ainda vai ser pouco. Eu acredito que o que eu posso realmente fazer é dizer que me sinto muito feliz de poder ter desfrutado dessa hora e meia, 2 horas com vocês, pela forma e pelo conteúdo daquilo que apresentar. A Câmara de Gestão Pública se sente muito orgulhosa e muito honrada com a presença de vocês dois. Brilhante exposição e que só tenho a parabenizar, e que pena que o secretário não está, porque eu acho que ele está muito bem servido de assessores diretos. Então, inicialmente, eu queria fazer esse reconhecimento e esse agradecimento. E como é bom a gente ver um tema dessa natureza, né, sendo abordado assim, com tanta propriedade e conhecimento por 2 colegas administradores. É bom a gente ver isso, a gente sente orgulho da profissão, sente orgulho de ser administrador. A Câmara se sente muito honrada, por certo, eu falo pelo Júlio, e agora não estou falando pelo secretário Carlos, estou falando pelo palestrante Carlos, né? Acho que o Júlio, os demais colegas, acho que o Clésio também está presente aqui. Nós ficamos muito felizes com isso. Eu não vou assim, me estender muito nessas falas, porque depois eu quero fazer um encerramento, mas eu vou para encaminhar assim, algumas questões, até para abrir, né, as possibilidades para que o pessoal possa fazer isso. Nós temos mais 15, 20 minutos, né, se surgirem perguntas, mas eu faria 2, aliás, eu ia fazer 3, ia me dar o direito de fazer 3, mas uma o Carlos já me derrubou aqui,
porque eu pensei assim, olha, com essa exposição, com a complexidade do trabalho de vocês, que ferramentas vocês utilizam para fazer esse mapeamento, esse gerenciamento, até porque a Cláudia falou em cluster, falou uma série de coisas ali. Eu digo, como é que faz isso? Aí o Carlos disse que, humildemente, planilha de Excel e que a ferramenta está sendo providenciada e sendo adquirida. Eu espero e torço que isso seja uma das primeiras coisas a serem providenciadas a partir de então, né, para que vocês tenham ferramentas e instrumentos compatíveis de acordo com o trabalho que vocês desenvolvem. Então, essa pergunta está prejudicada. A outra pergunta era qual que é a estrutura hoje de pessoal, né, da diretoria que você comanda, Cláudia, e se além de vocês dois tem mais administradores. A segunda pergunta. E a terceira pergunta, só para encerrar, quer dizer, a primeira não foi, né, mas a segunda pergunta eu diria assim, a gente sabe que por mais que o trabalho seja desenvolvido, bem desenvolvido, quem está de fora, especialmente aqueles ditos, entre aspas, formadores de opinião, fazerem uma crítica, né? Porque isso não é fornecido, falta medicamento, falta isso, falta aquilo outro, né? Como tudo na vida, sempre apontam uma falha ou alguma coisa que não funciona em detrimento daquilo que está bem. Como é que vocês lidam assim com essas pressões quando ocorrem, né? E também falar um pouquinho da estrutura da secretaria que você comanda, tá bem? São essas duas considerações. Acho que eu posso responder, né, Carlos? Dentro da nossa estrutura, nós somos 18 servidores, poucos ainda, né? Entre eles, deixa eu fazer a conta, administradores, nós temos 3 nos contratos de apoio, e mais assistentes administrativos, né? O Carlos, na verdade, ele está trabalhando meio próximo da direção com alguns projetos estratégicos, como é o caso do sistema, como é a questão dos estudos econômicos que a gente faz, a implantação do sistema de custos dentro da prefeitura, que a gente está sendo piloto também. Além do Carlos, no outro lado, nós temos mais o Lucas e a Tati, que eu acho que estão por aqui também. Então, somos 6, 7, nem sei. Me perdi. 7 administradores no total de 18 pessoas, é isso? Isso. Olha só, olha que maravilha. Porque nós temos também assistente social, nós temos enfermeira. Lógico. Não, eu sei disso tudo. Eu sei e também tem engenheiro de produção, que nasceu 50 anos antes dele. Nasceu 50 anos antes dos administradores. Olha, eu fiz a proposta, eu cutuquei a onça com a vara curta. Né? Ele é o homem dos números, né? O nosso engenheiro. Tá, ok. E com relação às pressões, Cláudia, como é que ocorre, né? Olha, na verdade, a gente sempre foi um pouco, assim, quem está na saúde, né, talvez o Carlos tenha sofrido um pouco no DEMAI, né, a gente na saúde sempre, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Eu sempre digo isso para as pessoas, a gente não pode achar que tudo vai ser muito tranquilo, porque o trabalho é extremamente importante. Então, faz parte a cobrança, a gente sabe o que tem que melhorar mais do que as pessoas que criticam, né? Aliás, eu acho que a gestão tem que ser feita em cima da crítica, né? Se a gente achar que o SUS é lindo, a gente vai embora, porque não é, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim como a gente tem uma série de críticas e tem que enfrentar isso, assim, ainda mais agora, nesse período de pandemia, né? Talvez esses dados que eu mostrei aqui de menos mortes, talvez, eu não sei o quanto as pessoas sabem disso, isso quer dizer que a gente foi bem até agora, né? Isso talvez não ganhe, né, na opinião pública, assim, uma grande visibilidade, mas eu acho que o futuro, se a gente conseguir seguir bem como nós estamos, o futuro, quando a gente olhar para trás, ele vai dizer, olha como a gente se saiu bem, né? Mas nesse momento que a gente está enfrentando são críticas. Crítica porque abre, crítica porque fecha, crítica porque testa, crítica porque não dá remédio que não tem que dar, crítica por tudo,
né? E como a gente tem, eu digo sempre, é uma sorte, né? O secretário Pablo, o secretário Natan, o Natan é doutor em epidemiologia, professor da URGS, então é mais um encontro aí energético de sorte nossa, de ter pessoas extremamente técnicas, né? Eles não são vinculados a partidos políticos, eles são técnicos, eles são defensores do SUS, né? E eu acho que é isso, assim, a gente tem que saber, eu aprendi muito, eu sofria muito antes com essa questão, assim, das críticas e de o sistema não funcionar e tudo mais, eu pessoalmente, assim, hoje em dia eu já consigo enxergar os avanços e pensar assim, não, a gente está indo no lugar certo, né, e a gente tem uma equipe muito boa, muito engajada, e eu sempre busco ressaltar isso com eles, assim, não é qualquer colega que tem essa missão tão grande, né, então, a gente precisa dar valor para isso e nos dedicarmos, e às vezes, assim, é bem estressante. Esse período foi um período bem intenso, assim, né? Ninguém pode tirar férias, tá todo mundo focado, às vezes é madrugada, entra mensagem, às vezes um cuida do filho de dia para trabalhar de noite, é uma coisa, né, totalmente fora do normal, mas eu acho que a gente vem lidando bem com isso, mas sem esquecer que a gente tem que, né, estar sempre atento e ir atrás das melhorias que a gente sabe que precisa muito. Tem que equilibrar inspiração e transpiração, né? Exato. Uhum. Ok. Algum colega, por favor, queira fazer uso da palavra, se identifique, abra o microfone, né, e vamos, assim, dosar para que a gente faça as perguntas necessárias para que a Cláudia e o Carlos possam nos atender. Júlio, por favor, que se inscreva. Estou inscrito aqui, Marco, então. Não sei se algum colega quer falar antes, já que eu sou da casa, eu posso esperar também, não tem nenhum problema. Até agora foi o primeiro que levantou a mão. Se professor, posso falar? Então pode falar. O Wendel levantou a mão também depois. Quem? O Wendel. Eu não estou vendo. Bom, eu não estou vendo por aqui. Não estou vendo, Wendel. Boa noite. Boa noite. Posso falar? Posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, ó, eu sou de Canguçu, aqui no sul do estado. Eu curso administração, passei para o 7º semestre em administração na Universidade Católica de Pelotas. Eu faço EAD, primeira turma EAD da Católica. Gostaria de perguntar para vocês qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram quando surgiu a pandemia. Bom, posso falar, Carlos? Quando tu quiser falar, tu responde, sabe que eu sou muito faladora. Assim, qual foi o nosso maior desafio? Com certeza, naquele momento inicial, e de incerteza, né? De incerteza do que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, ele é um desafio que segue, né? A gente agora tem a questão da vacina, a gente já está com essa incerteza do governo federal se vai fornecer, se não vai fornecer, né? O secretário Pablo já esteve até no Instituto Butantan fazendo visitas, a gente sabe que o Estado já fez também manifestação de querer comprar, a gente já está pensando ali nas reuniões do Corona junto com a vigilância, como é que vai ser a distribuição, onde é que a gente vai ter as câmaras frias, onde que já tem, então a gente tem sempre essa sensação do não saber o que vem pela frente e, de uma certa maneira, se acostumar com isso, porque essa doença trouxe isso para a gente. E, com certeza, no futuro vai seguir assim, no ano que vem vai seguir assim, e depois a gente vai ver as pessoas com as questões não tratadas durante esse período. Então, a gente vai seguir ainda com muita insegurança, assim, em relação ao futuro, né? Eu acho que isso não é uma questão só nossa, né? Eu acho que a sociedade como um todo. Não sei se quer contar. Eu queria falar, assim, eu sou adjunto dela, eu não sou administrador, mas eu acho que no momento estou muito escuro aqui, peraí. A gente teve, sim, vou pontuar, são 3 grandes desafios. O primeiro é a gestão de pessoa, porque uma coisa é você gerir servidor público, né, meio mal vendo, outra coisa é não vendo. O que está acontecendo, o que está fazendo, é diferente. E a gente tem
eu não nego. A gente tem uma sorte. Quando eu entrei na secretaria, eu não sou servidor, eu sou cargo de confiança. Eu posso dizer, assim, eu me surpreendi pela quantidade de pessoas que, sim, botaram a mão na massa desde 2017, quando eu entrei. Posso dizer assim, sim, a gente tem muita gente boa, mas eu também posso dizer, também tem muita gente que não está nem aí para isso. Tá? Então, assim, na nossa diretoria, a gente tem muita gente boa. Isso faz muita diferença. Esse é o primeiro ponto. Numa pandemia, a gente tem que mudar a maneira de lidar com as pessoas. O WhatsApp funciona o tempo todo, realmente é assim que funciona. A segunda coisa é como você paga, como você organiza, como você estrutura a questão dos leitos. Porque você precisa de mais leitos, mas você precisa parar os leitos que são eletivos, você precisa organizar um monte de coisa que não funciona normalmente. Não. Você está rodando assim há anos e anos e anos e décadas, e você não roda desse jeito agora numa pandemia. Você vai ter que mudar a tua lógica de operação. E a terceira é um detalhe, parece uma bobagem, mas assim, machuca bastante quem é o gestor da coisa pública, que é o preço. Cara, o preço a 10 de abril de 2020 é um. O preço em 20 de abril de 2020 é outro, não tem nada a ver. E 30 de abril é outro, e assim, você sofre, vai chegar um Tribunal de Contas, vai chegar um Ministério Público dizendo que você podia ter contratado a R$130 um PCR quando a gente viu gente contratando a 300. Sim, a cada momento é um problema, entendeu? Isso, para mim, esses três são os principais, assim, porque não esqueçam, toda vez que a gente defende alguma coisa, a gente escreve um despacho, vamos ser detalhista no sentido da praticidade. Quando a gente escreve um despacho, a gente explica o que a gente entende que é o melhor para a sociedade. Pode ser, a gente estava fazendo um seminário de contratualização nesse exato momento, tá? Amanhã ainda vai ter mais um dia, inclusive a Cláudia fala. A gente vai fazer, a gente está dizendo o seguinte: olha, a gente vai fazer desse jeito por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E às vezes tu tem que defender que um cara, a gente vai pagar R$150 num procedimento e o outro a gente vai pagar 135. Então por isso que a gente vai fazer de maneira... Porque assim, o mundo assim, nesse sentido é finito. Eu não tenho 800 mil prestadores de PCR. Eu tenho 4. Eu tenho 5. Entendeu? Então um disse que vai continuar pedindo R$150 por procedimento e diz que é isso e vai me atender 500 procedimentos por dia. E o outro que fala que eu atendo 130, mas beleza. Ele só consegue atender 100. Vocês todos administradores estudaram em economia, na primeira aula de economia, como é que funciona a curva de oferta e curva de demanda. E é assim que funciona. Você tem, para determinada oferta, eu tenho um preço. Se eu subo a oferta, eu tenho outro preço. O que a gente tenta fazer, a gente é até bom nisso, é melhor do que o mercado nesse sentido. Porque a gente pega um preço a 130, outro preço a 150, porque se fosse pelo mercado em si, a gente ia jogar só no 150. Entendeu? E a gente faz isso. Essa é uma coisa... Gustavo, eu acho que um dos nossos gargalos nesse momento tem sido as demandas que vêm dos órgãos de controle interno e externo, né? Então, não basta o gerenciamento de tudo isso, eu estou aqui com não sei quantos 6 do Tribunal de Contas e do MP para responder, né? Porque a gente é demandado a todo momento, por que fizeram isso, por que não fizeram, e a gente acaba, eu não digo que é perder tempo, porque a gente tem que prestar contas, né? Mas, às vezes, de questões que realmente não são abordadas da melhor maneira possível, né? Onde a gente poderia fazer uma reunião, responder tudo, ou, enfim, me parece, às vezes, uma falta de sensibilidade, né, com nós pobres coitados que estamos aqui tendo que resolver isso aqui tudo. Mas, via de regra, né, os órgãos de controle, especialmente o externo, né,
ele faz uma análise muito fria das questões, né? E joga aquilo em cima, né, do gestor e do seu grupo, e eles que se resolvam. Mas agradeço o Gustavo. O Júlio tinha levantado a mão, por favor, Júlio. Abre o microfone. O microfone está fechado, Júlio. Agora sim, é que eu estou aqui com o meu assessor, agora ficou... Ele está me apoiando aqui no processo, custei mais dificuldade aí, né? Tá bem, na verdade, assim, eu quero fazer... Me falaram que ele é o teu TI, né? Exatamente, né? Eu tenho 2 comentários a fazer, assim, né? O primeiro é que, assim, de fato, resta pouco para a gente perguntar, porque o conteúdo foi abrangido de uma forma muito interessante, dada a complexidade do tema, e especialmente com um enfoque que para nós, administradores, faz toda a diferença. Né? E eu imagino, digo assim, imagino porque a gente não consegue identificar totalmente o nível de dificuldade de vocês para fazer essa construção interna na secretaria, no dia a dia, com profissionais que não têm essa mesma lógica, não têm essa mesma missão, não trouxeram isso como modelo mental, né? Portanto, isso é um desafio que vai muito além do conhecimento técnico, dos dados, do conhecimento, vai assim, na excelência do conceito de competência, né? É ter muita vontade, muita atitude para administrar todas essas nuances desse processo que tem a pressão como a excelência, né? E a pressão que vem de fora e também aquela pressão interna por estar cada vez tentando produzir mais resultados num ambiente cada vez mais complexo, né? E muito da habilidade para gerenciar essas pessoas que estão lá no dia a dia, né? Algumas até com vontade de entregar, mas em alguma medida já sem as condições físicas, psicológicas, né? Então, tem aí, no caso de vocês, e a apresentação deixou bem claro isso, um contexto que vai muito além do processo licitatório, da compra, dos processos burocráticos, né? Tem aquilo que é o que hoje está fazendo a diferença na gestão pública, que são as pessoas, né? Na verdade, o que está se conseguindo de resultado, em especial aqui em Porto Alegre, para além da estratégia, é por causa das pessoas que fizeram colocar lá, né? Então, para não ficar num monólogo assim, eu pediria para vocês comentar assim, esse desafio. Qual é o principal desafio lá nesse processo de gestão, assim? Qual é a principal habilidade, qual a principal competência que vocês precisam ter para se virar nos 30 e entregar tudo que estão entregando e ainda conseguir expor da forma que conseguiram aí, né? Eu acho que eu e o Gustavo, que trabalhávamos no gabinete já desde do início, né? A nossa tarefa era justamente isso, ter uma comunicação muito direta com as áreas, né? E fazer eles entenderem os conceitos, para daí a gente conseguir construir indicadores para colocar dentro dos contratos, né? Então, acho que a gente se saiu bem, né, Gusta, na parte da comunicação mesmo. E eu vejo assim, ó, eu vejo um comentário da Elisa aqui dizendo, olha, eu sou técnica do HPV, né? Foi muito proveitoso. E aí eu vejo o quanto cada vez mais a gente precisa conversar com os profissionais de saúde sobre contrato, porque isso é a vida dele, né? É a vida da administração pública, né? Mesmo nos serviços próprios do município, os contratos estão ali no porteiro, nos insumos, no oxigênio, na hemodiálise, né? No contrato de gestão. Então, assim, é uma questão, assim, que eu acho que a comunicação e fazer eles enxergarem, né? A gente enxergar o lado deles, porque a gente acaba aprendendo um monte, né? Agora a gente sabe o que é CAPS, o que é o índice não sei o quê, de independência do morador do residencial terapêutico, coisas assim, que a gente acaba entrando no mundo deles para conseguir traduzir isso num instrumento contratual, né? E no caso, assim, dos leitos e
essa questão toda da remuneração variável, a gente no início tinha um pouco de receio, né, para mudar esses paradigmas agora, né, e o Gustavo acabou criando esse mecanismo, então, de mudar, assim, de uma hora para outra, a maneira com que a remuneração dos hospitais foi feita, né. Não sei se o Carlos quer complementar alguma questão. Eu acho que de saúde eu não vou entrar no mérito, porque tu sempre fala bem, né? Mas, assim, de modo geral, enquanto administração pública, eu poderia acrescentar a resiliência, porque nós, administradores, e aí eu trago também meus 6 anos de DEMAI, tu toma porrada de tudo quanto é lado, de dentro, de fora, e tu não pode envergar. Tu enverga, mas depois tu tem que voltar do jeito que tu estava e continuar a caminhar. Então, eu entendo... Enverga, mas não quebra, né? Isso, exatamente. Não, exatamente isso. Então, assim, o administrador, ele tem, pelo menos o bom administrador, né, sempre, né, pressuponho isso, ele tem esta condição, esta capacidade, inclusive por formação, de se adaptar a múltiplos cenários e de dialogar com múltiplos públicos. Por isso a centralidade do administrador dentro da administração pública, porque normalmente somos nós quem conseguimos fazer essas interações, de estar na ponta, dialogando com, sei lá, com do porteiro, a enfermeira, ao médico, ou dialogando com os pares, né, seja na burocracia estatal. Então, acho que acrescentaria estas questões aí como competências realmente necessárias, seja na saúde, seja no saneamento, onde eu também tenho experiência, seja na cultura, onde eu também trabalhei, ou qualquer outra área da administração pública. Eu vejo que, você falaram agora na questão da resiliência, né, Carlos? Outra coisa que é extremamente importante, até uma palavra que está na moda, que é empatia, né? Ou seja, se colocar um pouco no lugar do outro. Agora, aquele que está prestando o serviço, parece que só a ele cabe o dever de ser empático, enquanto que aquele que recebe não olha da mesma forma, não tem a mesma visão, né? Tem apenas a questão da cobrança. Né? Então, isso verdadeiríssimo. Oi? Verdadeiríssimo. Isso é muito importante. Porque os dois lados, né? Exatamente. Isso é uma via de dupla. Isso, gentileza gera gentileza. Exatamente. Bom, algum colega mais quer fazer alguma manifestação? Quando eu digo colega, não estou falando só administrador, os que estão presentes aqui hoje, né? Os colegas que estão participando. Tá? Eu só vou dizer que eu me meti, na verdade, porque eu tenho mestrado na EA, da URGS, entendeu? Então, o professor Clécio está aqui com a gente. Em absoluto. Aqui, a palavra está à disposição de todos que estão frequentando e abrilhantando o nosso evento. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Doutor Marco. Claro, eu ia de passar a palavra logo em seguida, mas entre outros participantes, alguém mais? Então, a palavra é sua, conselheiro Luiz Clippert. Colega Marco e colegas palestrantes, né, na verdade não é exatamente um questionamento, mas sim uma manifestação final. Já referi ali no início, mas quero aqui dizer que fiquei extremamente feliz e satisfeito com a apresentação que foi feita pelos dois painelistas, né, pelo Carlos Hoffmann e pela Cláudia Dias, né, isso demonstra claramente, né, Marco, o que nós do Conselho estamos no caminho certo quando dizemos que a administração, e principalmente a administração pública, ela precisa estar cada vez mais qualificada e ser uma administração efetivamente profissional. Então, isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, tivemos aqui a presença do secretário da Saúde, que estava nos acompanhando aí no início das atividades, ou seja, é um profissional médico, né, que conhece, do ponto de vista da técnica, a área
para o qual ele foi colocado, né, ali em termos assim da representação política, né, então é um profissional que conhece né, a questão da medicina, da saúde e tal, tem uma corrida nisso, mas gerir a saúde não é apenas conhecer medicina. Precisamos ter os conhecimentos técnicos de todas as áreas que envolvem a gestão da saúde, e aí eu falo especificamente quando a gente, por exemplo, hoje, né, e muito bem colocado ali pela Cláudia e pelo Carlos também, quando nós vivemos hoje um momento de grave incerteza, um momento de extrema dificuldade em face da pandemia, ou seja, nós precisamos, por exemplo, agora, quando se tem uma perspectiva de termos aí uma vacina para enfrentar este vírus, o Covid-19, nós precisamos o quê? Precisamos de administradores que estabeleçam, por exemplo, planos através de um estudo logístico de como essa vacina vai chegar até a população, como ela vai ser distribuída, como nós vamos fazer o processo de vacinação para que as pessoas recebam no menor tempo possível e com a forma mais eficaz e eficiente esta vacina que vai garantir a saúde. Então, além, obviamente, daquele conhecimento como eu digo, da medicina e da saúde, que é importante numa secretaria de saúde, nós precisamos destes profissionais técnicos e especialistas da área da administração que vão trazer todo o seu arcabouço, todo o seu conhecimento acadêmico e técnico para fazer com que realmente a saúde possa chegar até o cidadão, que é esse o objetivo do poder público. Então eu digo assim, parabéns para vocês por essa bela exposição que fizeram, certamente cada um de nós que teve a oportunidade de ouvir a exposição de vocês, sai essa noite, Júlio, com maior conhecimento, com maior clareza, né, daquilo que está sendo feito no nosso município. Eu tenho certeza disso e tenho a convicção disso, porque além de ser conselheiro, eu sou da área pública também, sou administrador e servidor concursado, né, da nossa agência de regulação de serviços públicos, e tenho uma vinculação direta com a prefeitura, uma vez que sou conselheiro do COMAP, né, do Conselho Municipal de Administração de Pessoal. Então, sou servidor do Estado, mas estou também, de certa forma, vinculado muito diretamente à nossa prefeitura. Então, né, dito isso, né, também não quero me alongar, mas só parabenizar a Câmara de Gestão Pública, né, por oferecer esse espaço de debate e de discussão altamente qualificado, como, aliás, tem sido feito durante todos esses anos, né, sobre a gestão desse comitê gestor, e também, muito especialmente, parabenizar os nossos palestrantes da noite, que certamente acrescentaram um pouquinho mais de conhecimento para todos nós que tivemos a oportunidade de ouvi-los. Então, meus parabéns e boa noite a todos. Muito obrigado, Clipper, pela palavra e pelas palavras, e também não posso deixar de te cumprimentar, que logo após uma jornada de trabalho que tiveste, está aqui nos prestigiando e ficando o tempo todo, né, assistindo e contribuindo com as suas colocações, que sempre foram muito pertinentes, né? Aliás, sobre um tema que além de ser um dos mandamentos constitucional, onde diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, mas um dever que se materializa nas pessoas, né? Ou seja, ela por si só é abstrato, né? Ela toma corpo e acontece por meio de pessoas, não é nem através, é por meio das pessoas. E muitas vezes essas pessoas se dedicam, são pessoas abnegadas e não dispõem, talvez, de toda uma estrutura ou de todo um aporte, quer que seja pessoal, financeiro, né, ou material, para desenvolver o seu trabalho. Então, quando a gente vê pessoas assim, que têm o domínio, têm o conhecimento, né, e se dedicam, a gente só tem que referir e colocar de exemplo. Então, eu reitero as palavras ditas no início, da satisfação em tê-los aqui, o Carlos, duplamente,
por pertencer à Câmara de Gestão Pública, um comitê gestor que até temos mais alguns dias, né, de mandato. Por certo, haverá uma nova composição. Ainda não foi definido esse procedimento interno. Ainda hoje conversei com o nosso vice-presidente institucional, que não ficou de me passar algumas informações, ainda não foi possível, né? Saímos de um processo eleitoral que ontem finalizou no Conselho, então algumas coisas ainda estão sendo produzidas, elaboradas. De sorte que esse provavelmente, tudo leva a crer, seja o nosso último evento, né, do ano pela Câmara de Gestão Pública e o último evento também por esse comitê gestor que aqui está presente, o Carlos, o Júlio e eu, né? A Câmara vai continuar existindo, os membros vão continuar lá, apenas haverá um rodízio salutar necessário, né, de uma nova composição para fazer frente. Desde já, sempre convido os que estão aqui presentes, especialmente os administradores, a Câmara está à disposição. Qualquer administrador pode pedir para participar, assistir uma das nossas reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais, como tem sido ao longo deste ano. A Câmara é um dos braços temáticos do Conselho, como eu disse na abertura, né? Nós temos 2 câmaras institucionais, que é a Câmara de Registro e a Câmara de Fiscalização, presidida pelo conselheiro Clippers, né, que me sucedeu dentro do Conselho, quando fui conselheiro e presidente dessa Câmara, e as câmaras temáticas, que são 8, uma delas a nossa Câmara de Gestão Pública. Eu me sinto muito orgulhoso em poder estar encerrando este ano, encerrando a gestão, e com uma atividade desse porte, com essa apresentação, com essa abordagem. Então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu disponibilizei ali no chat o link no YouTube, onde a palestra está disponível para qualquer um que quiser assistir. Então, se o Carlos ou a Cláudia não quiserem mais fazer uso da palavra, nenhum outro colega que esteja presente, eu dou para encerrar o trabalho, desejando a todos um excelente final de ano, junto aos seus familiares, muitos ainda com distanciamento social, cumprimentos apenas virtual, né? Um Papai Noel... Queria deixar isso registrado, né? A gente está tenso, já pensando no janeiro. Exatamente, né? Então, um Papai Noel que dessa vez não desce pela chaminé, ele desce pela tela dos celulares ou dos computadores, né? Porque eu acho que nem isso vai ser possível a gente fornecer às nossas crianças, né? Aos nossos filhos, netos e etc. Então, agradeço mais uma vez a todos, obrigado pela presença, Júlio, o Clésio, que eu acho que não sei se ainda também está presente, acabou de sair, Clipper mais uma vez, um abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, tá bem? Obrigada, estamos à disposição. Estamos à disposição, Feliz Natal e Ano Novo para todos. Muito obrigado, Carlos, obrigado, Cláudia, boa noite a todos.